Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, o dia já começou com uma notícia muito importante para a torcida do Vasco no tocante à situação do potencial construtivo, hein? Vamos falar muito sobre essa situação, que a gente tem novidade. Vamos abordar também muito a situação de hoje, envolvendo Vasco da Gama e Bahia, jogo dificílimo para os gigantes da colina. Vamos falar muito aqui também sobre alguns anúncios que o Pedrinho deverá fazer ainda esta semana, como a situação do CEO, o CFO e também o diretor comercial da Vasco SAF. Vamos falar bastante aqui sobre a situação do novo treinador, perfeito? Vamos falar muito aí do novo treinador, quem será o novo treinador do Vasco. Vamos atualizar aqui todos os nomes, além da situação envolvendo reforços no Cruz Maltino, certo? Sobretudo essa situação do jogador Alan, que está dando o que falar aí, certo? Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E coloquem atenção que a gente vai falar muito aqui sobre essa situação da 777, da venda aí da Vasco SAF e sobre a entrevista que o Emiliano deu ontem. Vamos lá. O seguinte, hoje a gente teve uma notícia extraordinária, tá? A lei foi publicada no Diário Oficial do Rio de Janeiro, certo? Então, agora com essa publicação, o Vasco já pode vender o seu potencial construtivo. É um avanço gigante na realização de um sonho para os vascaínos, para aumentar São Januário e revitalizar o entorno de São Januário. 48 mil lugares, né? Projeto aí do Sérgio Dias. Tudo indica que a construtora Cirela irá comprar esse potencial construtivo. As negociações estão muito avançadas. Então a gente vai ter um avanço com relação a essa venda, uma vez que já foi publicado no Diário Oficial daqui do Rio de Janeiro, certo? A situação do name rights também ganha força aí. A gente sabe aí que o senhor Lamarca já tem um acordo verbal com o Pedrinho para poder injetar 300 milhões de reais aí no name rights do Vasco por 15 anos, uma grana que pode ser até antecipada para poder montar um time para o Vasco da Gama. Vamos falar sobre Vasco da Gama e Bahia agora, porque é o seguinte, o Vasco da Gama joga com o Bahia hoje em Salvador. Gente, é um jogo muito difícil. Se o Vasco trouxer um empate, já é uma vitória. Por quê? O Bahia é o líder como mandante. Disputou 15 pontos, ou seja, fez 5 jogos na Fonte Nova e venceu os 5, não perdeu um ponto jogando em casa. Das 2 derrotas que o Bahia tem no campeonato, uma foi na estreia para o Internacional lá no Beira-Rio e outra aqui no Maracanã para o Flamengo. E o Bahia vendeu muito caro essas 2 derrotas aí. Muitas mudanças ali entre os suplentes, né? O Galdames não foi relacionado, o Praxedes, o Serginho, né? E é o jogo da nossa afirmação. O Vasco vem de um 4-1 aí frente à equipe do São Paulo. Vamos torcer para que dê tudo certo, para que o Vasco entre aí hoje em campo, consiga pelo menos um empate, porque hoje tem muitos jogos ali
que serão confrontos diretos ali da parte de baixo. Então é importante pontuar. Jogo que vai ocorrer às 21h30 com transmissão aí da Globo. Situação do treinador é muito simples, né? O que está faltando aí para o Pedrinho é convicção nesse momento para poder anunciar o treinador do Cruz Maltino. A situação é a seguinte, né? Muito se falou do nome do Ramon Dias, inclusive ontem o Emiliano falou que o Ramon indicou 28 atletas para o Vasco da Gama, só chegou um, né? Falou que era 777, sabotou inteiramente o trabalho do Ramon Dias, conforme a gente sempre falou aqui, mas o nome do Ramon Dias tem um certo desgaste por parte ali de pessoas ligadas ao Pedrinho, certo? Se falou muito ali do Fernando Diniz, né? O Pedrinho é um entusiasta do trabalho do Fernando Diniz, né? Muito se falou do Fernando Diniz. Acho um erro trazer o Fernando Diniz, porque os atletas que a gente tem, esses que estão chegando, não combinam com o estilo de jogo do Fernando Diniz. Muito se falou aí de Cuca, tá? No Vasco da Gama. Agora, essa rodada pode abrir um leque ainda maior, porque o seguinte, se o Renato Gaúcho não vencer hoje com o Grêmio, provavelmente ele cai. E aí é um nome de peso livre aí no mercado aí, que é um baita de um treinador. Agora, a situação é a seguinte, dificilmente o Paiva sai do comando do Vasco se ele trouxer uma vitória. Se o Paiva trouxer uma vitória hoje, como que você tira o Paiva para colocar outro treinador, gente? Não tem como. Então vai depender muito do que acontecer nessa rodada, vai depender muito aí do que vai ser apresentado aí pelo Paiva hoje, perfeito? Situação aqui envolvendo a questão do Paê, tá? A gente tomou conhecimento aí que o Paê, o que os empresários têm a receber é cerca de 500 mil euros que tem que receber aí de atraso, tá? Inclusive já se fala de uma renovação de contrato do Paê por mais 2 anos, informação que veio do Jorge Nicola nessa manhã, viu? Paê podendo renovar o vínculo dele. Sobre a situação de reforços aqui, o Vasco já está acertado com 3 atletas, perfeito? O Vasco já está acertado aí com Emerson Rodrigues, que chega por empréstimo com uma opção de compra de 2,5 milhões de dólares, valorzinho puxado, muito acima ali. O Transfer Market coloca o valor dele de 2 milhões. Enfim, o Vasco já está fechado com o Souza e o Vasco já está fechado com o Alex Teixeira. 3 reforços aí já anunciados. Ô Laureano, como que está a situação do Felipe Coutinho? Felipe Coutinho vai ser anunciado aí nos próximos dias, tá tudo certo, só está faltando o depósito lá do Aston Villa. Coutinho que chega aqui com 2 anos de contrato. Depósito do Aston Villa que eu me refiro é com relação ao dinheiro que a equipe inglesa deve a Coutinho para assinar uma rescisão de contrato. Bom, situação aí do Thales aí, é uma situação que já foi mais impossível de acontecer, porque a situação do Thales é muito simples. A equipe lá, o New York City, já aceita o empréstimo aí do Thales, tá? Eu acho que o problema maior nessa situação do Thales é o salário que ele recebe. É o salário que ele recebe lá, que é em dólar. E a situação do zagueiro André Ramalho. O Vasco aguarda aí a resposta do atleta com relação a esta situação envolvendo aí a possibilidade de vir, tá? A situação do Alan é muito simples. Apesar do John Textor ter falado ontem, de ter saído hoje uma matéria do Globo falando que é muito difícil, se o Vasco pagar a multa,
o atleta vem para o Vasco da Gama, certo? É bem simples essa situação do Alan. Torcida do Botafogo fica nervosinha aí, se pagar a multa é do Vasco, é simples, né? Aí basta saber se ele, Alan, tem interesse, né? E se o Pedrinho vai fazer uma campanha aí para que isso venha a acontecer. Bom, situação aqui do CEO, muitos falando do nome do Levenciano, essa situação do CFO e também do diretor comercial, do diretor executivo de futebol, deve ser anunciado aí nos próximos dias, tá? E sobre essa situação aí da venda da 777 aí, de 31% das ações, está ganhando muita força aí, gente, tá? Fundo inglês aí da Amanda Stanley, para poder comprar a situação aí da SAF do Vasco. Perfeito, pessoal? Uma coisa que a gente não pode deixar acontecer agora, porque senão o Vasco vai sair perdendo nessa situação. Vocês têm que tomar conhecimento disso. Eu vou enfatizar todos os vídeos. Tem muitos assuntos que estão saindo aí, que estão jogando com cortina de fumaça na abertura de sindicância, que foi aberta em cima do Salgado e do Campelo, e nessa situação da venda, que está muito bem encaminhada, certo? Agradeço aí pela atenção de cada um de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!